Muito bem, muito obrigado, Patrícia, obrigado, Renato, obrigado à Secretaria de Educação pelo convite. Então, assim, para ajudar um pouquinho, né, já que a gente está transmitindo isso para um bando de gente, para uma porção de pessoas, eu trouxe uns slidezinhos para me ajudar aí a contar um pouquinho de quem é o Comitê Internacional da Cruz Vermelha, né? E eu prometo ser bem rapidinho aí nessa história, para a gente não tomar muito tempo e para que fique bem claro para todo mundo. Enfim, bom, o Comitê Internacional da Cruz Vermelha é uma instituição de ajuda humanitária internacional e está presente em mais de 180 países e faz parte desse movimento aí, o Movimento Internacional da Cruz Vermelha. E a gente é uma partezinha desse movimento. Né? A gente tem 3 instituições que são parceiras nossas, na verdade, são 3 instituições independentes e que fazem parte do mesmo movimento, atuando em cooperação. Então, o Comitê Internacional da Cruz Vermelha, ele é responsável por ser guardião das convenções de Genebra, né? E também do direito internacional humanitário, e trabalha em cooperação com as sociedades nacionais. A gente chama sociedade nacional, mas na verdade eu estou me referindo à Cruz Vermelha brasileira, a Cruz Vermelha de cada país. Então, em cada país você tem uma Cruz Vermelha, a Paraguaia, a Argentina, né? E a gente trabalha em cooperação com eles. E tem a federação, que faz um trabalho de articulação com todos nós. Né? Então, o Comitê Internacional da Cruz Vermelha se ocupa de trabalhar protegendo vítimas de conflitos armados e outras situações de violência, né? E a Cruz Vermelha local, a Cruz Vermelha brasileira, no nosso caso, muito a grosso modo, só para que vocês possam entender, se ocupa de trabalhar frente à catástrofe natural. É uma instituição que é auxiliada do governo, então trabalha com promoção da saúde, trabalha com uma série de campanhas e mais algumas outras atividades, que se eu fosse, né, gastar o tempo aqui, eu ficaria o dia inteiro falando para vocês, mas ela é uma instituição que se prepara para trabalhar em situações de conflito também, mas na maior parte das vezes está trabalhando em situações de paz, né, em apoio ao governo, em apoio à ajuda humanitária também à população. Então, isso é mais ou menos o nosso movimento. Vocês estão vendo aí que tem o crescente vermelho, né? Porque em alguns países, esse símbolo da cruz, ele é um símbolo que não é tão tolerado. Então, a gente usa vermelho em respeito. Né? Então, falando um pouquinho mais, né, do nosso movimento, a gente trabalha dentro de alguns princípios. Então, só para vocês terem uma ideia aí, a gente está em mais de 100 países, tem mais de 18 mil profissionais que são profissionais locais, como eu, né, nacionais, e tem mais de quase 3 mil profissionais que são profissionais móveis, que a gente chama, né, profissionais internacionais, que apoiam o trabalho mudando de país para país. Não sei se dá para ver aí no slide, aqui está bem pequenininho, mas vocês veem aí, todos esses pontinhos vermelhinhos são locais aonde a gente está, né, presente. E aí, aqui no Brasil, a gente tem uma delegação regional que ocupa esses países aí, todos que estão na cor clara, e a nossa delegação atende o Brasil, Chile, Paraguai, Uruguai e Argentina, com alguns temas muito importantes, que é a questão de apoio aos penitenciários, que é a questão do trabalho de cooperação com a sociedade local, sociedade nacional, a Cruz Vermelha Brasileira, pessoas desaparecidas, os refugiados imigrantes. A gente trabalha também com família os familiares, né, dos desaparecidos, como eu disse, e o trabalho de apoio aos serviços públicos essenciais que estão afetados pela violência armada. E aí a gente tem o programa do Acesso Mais Seguro, que é o nosso programa que a gente tem desenvolvido em parceria com a Secretaria Municipal de Educação. Esse programa é um programa que foi desenvolvido a partir das nossas próprias ferramentas de proteção do nosso público, do nosso profissional para atuação dentro de territórios afetados pela violência. E aí, bom, vou parar por aqui, Patrícia, que eu acho que eu já falei muito. Obrigado pela oportunidade. Sim, a Renata está me chamando a atenção de uma coisa super importante aqui, que a gente está falando do direito internacional humanitário, que eu falo de conflito armado. Né? O conflito armado, pelo direito internacional humanitário, a gente se refere sempre a situações de guerra. E aqui no Brasil, como a gente tem essas situações de confronto entre grupos armados rivais, às vezes entre grupos armados e as polícias, né? A gente se refere sempre a confronto armado e não conflito. Mas obrigado aí, Renata. Patrícia, obrigado pela oportunidade.
Obrigada a você, Ricardo. Bom, então com você, Renata, apesar do Ricardo ter começado a explicar o que é o programa Acesso Mais Seguro, dá mais detalhes para a gente como é que ele funciona na cidade. Tá bom. Primeiramente, eu gostaria de agradecer, né, fazer alguns agradecimentos, né, não deixar para o final, deixei para o início. Então, agradecer ao nosso secretário, né, secretário municipal de educação, professor Antoine Lousão, a nossa subsecretária, professora Ana Christian, subsecretaria de Articulação e Integração da Rede, ao nosso coordenador, professor Marcelo Fernandes, né, que é o coordenador da Coordenadoria de Apoio à Gestão Escolar, a nossa gerente, né, a gerência de proteção escolar, né, a professora Alessandra Santos, a equipe, eu tenho muita gente para agradecer, vou agradecer rapidinho, a equipe de educação preventiva, da qual faço parte, sou ponto focal, né, a professora Isabel, o Marco, o Jorge, a Uniap, ao NPSE, ao COR, pela integração e pela articulação das demandas surgidas desse trabalho, porque são muitas demandas, além do pessoal da informática do nível central e das coordenadorias, que dão um apoio enorme para a gente. Aos coordenadores de CRE, né, das 11 coordenadorias, né, aos grupos de suporte, porque eles são extremamente dedicados a esse trabalho só acontece, só consegue ser desenvolvido com o apoio de todas essas pessoas, principalmente dos grupos de suporte nas CREs, né, e dos coordenadores, percebem a importância desse trabalho, que estão diariamente conosco, né, um desafio a cada dia, né. Gostaria de agradecer aos profissionais da Multirio, né, pelo apoio por essa transmissão, sem vocês também a gente não conseguiria fazer. A professora Krishna e a equipe de professores que buscam a cada dia inovar na gravação das videoaulas, depois vocês vão entender por que eu estou fazendo esse agradecimento, né, o Rio Educa na TV. A professora Marli Peçanha, secretária da Secretaria Especial de Ação Comunitária, que tem e toda a equipe dela, que tem um olhar muito carinhoso, muito atento com as favelas do Rio de Janeiro, né? Inclusive com o programa Favela com Dignidade. E, por último, mas não menos importante, tá? A pessoa está aqui do meu lado, representando o Comitê Internacional da Cruz Vermelha, né? A gente aprende todos os dias, é um desafio diário. Né? Então, agradecer aqui a toda a equipe do CICV, representada hoje pelo Ricardo. Só queria dizer que eu estou aqui só representando. Quem está assim, desenvolvendo todo esse trabalho com a secretaria é a Janaína. Ela, infelizmente, está de férias, felizmente, e não pôde estar aqui hoje. Mas a Janaína, que é a pessoa que acompanha o trabalho, junto com a Renata, junto com toda essa equipe que ela acabou de agradecer aqui. Muito obrigado. E aí, falando um pouco já sobre o programa, né, o Programa Acesso Mais Seguro, ele começou entre 2012 e 2013, quando o CICV ele desenvolveu o Projeto Rio. Né? Esse projeto ele foi desenvolvido em 12 unidades escolares na Maré, no território da Maré, né? E a atuação era direto do CICV nas escolas, né? Nessas 12 escolas. O projeto terminou e, em fevereiro de 2017, ele foi retomado através do grupo de diretores, um grupo de trabalho de diretores, né, desse mesmo território da Maré, porque no início do ano letivo a gente teve assim intensos confrontos nesse território e o que foi inviabilizando, né, a semana de acolhimento. Aquela primeira semana inicial, né, a semana do ano letivo, ela foi impossibilitada e inviabilizada de acontecer devido aos confrontos, aos intensos confrontos. E aí surgiu, a partir desse grupo, então a SME acolheu esse pedido, essa solicitação, e aí em julho de 2017 teve a criação dos grupos de suporte em cada coordenadoria, né, o treinamento inicial para esse grupo, e o grupo também no nível central. E, de fato, o trabalho foi iniciado junto às unidades escolares em agosto de 2017. Né? E aí foi iniciado esse trabalho junto, a partir da necessidade, a cada coordenadoria percebeu quais as escolas, quais as unidades escolares precisariam receber, né, o aporte, o treinamento, né, dessa metodologia.
E para vocês terem uma ideia, eu estou contando de uma questão que começou em 2017. Para vocês terem uma ideia, hoje a gente tem 534 unidades escolares inseridas no programa, né? Ano passado a gente tinha 504, e então a gente tem um aumento aí do ano passado para esse de 30 unidades escolares, né? Então, quando a gente pensa na totalidade de 1.544, a gente tem quase 1/3 de unidades escolares no município do Rio de Janeiro, né, inseridas no programa Acesso Mais Seguro. E o que é o Acesso Mais Seguro? Né? Ele visa implementar a metodologia que eu estou falando, mas não expliquei. Ele visa implementar a metodologia, né, para que os profissionais possam reduzir e mitigar riscos, né, que podem ocorrer em contextos delicados e inseguros. No nosso caso específico, as unidades escolares, localizadas em territórios sensíveis e vulneráveis, que sofrem consequências de violência armada. Né? Na prática, é uma avaliação diária do território, né? Observando-se os sinais, realizando a comunicação com os parceiros que estão no território. Que parceiros são esses? Outros diretores, profissionais das unidades de saúde, né? Que podem ajudar nessa avaliação e a classificação do risco e a tomada de decisão, para saber se a unidade escolar ela vai ter o seu funcionamento impactado, a rotina impactada ou não. Né? Então, esse trabalho é realizado diariamente, com muita seriedade, né? Em relação aos diretores, o dia começa todo mundo se comunicando. Quando tem algum problema, todo mundo se comunica, né? Em relação ao território. Né, os diretores, os grupos de suporte nas coordenadorias, a gente no nível central, para poder ter essa avaliação e essa tomada de decisão. Né, para todas as unidades escolares que não são do programa Acesso Mais Seguro, a gente tem um outro contexto. Né? Então, para essas outras unidades escolares, é oferecido a metodologia e o curso de comportamentos mais seguros, também desenvolvido em parceria aqui com o CICV. É isso, Patrícia. Eu queria que você complementasse a explicação desse curso sobre comportamentos seguros, como é que isso pode ajudar a comunidade. Tá, os comportamentos mais seguros, né, é um curso, já falei, ele é oferecido, né, numa plataforma EAD, né, a gente teve o início da implementação. A gente fez um piloto no ano passado e esse ano a gente iniciou em março de 2022, né, a implementação gradativa, oferecendo para as unidades escolares de cada coordenadoria, não só unidades escolares, mas unidades de extensão também. Também os profissionais do NIAP, os profissionais do nível central. Esse curso, como eu falei, ele está numa plataforma EAD, tem a duração de 8 horas, né? Mas o profissional que estiver inscrito, ele tem um prazo de 30 dias, né, para concluir. E se tiver alguém assistindo a gente que tenha interesse em fazer esse curso, pode falar com a sua coordenadoria, com o grupo de suporte da coordenadoria. Tá? Ele no final é gerado um certificado, né? Pode salvar, imprimir, enfim. Também, através da plataforma, tem todo o suporte. E o que enfim, consiste o comportamentos mais seguros, né? São orientações, né, de condutas e comportamentos que devem ser adotados não só pelos profissionais, né? A pessoa que desenvolve esse curso, ela não vai aplicar somente no seu trabalho, não é só pensando na unidade escolar. É um curso, né, que acaba sendo para a vida, né? Para a atuação. Exato. No dia a dia. Né? Adotar comportamentos mais seguros para se prevenir, para cuidar de si, para cuidar de quem está próximo a você. Né? São situações que podem ocorrer na rua, né? Indo para o trabalho, saindo do trabalho, no lazer, no shopping, né? Enfim, no transitar pela cidade. Né? Então, adotar comportamentos mais seguros, a gente protege a si e quem estiver próximo da gente. E é uma forma de cuidar, né? Adotar atitudes preventivas e contribuir para uma cidade resiliente. Em linhas gerais, é isso. Bom, para encerrar, então, Ricardo e Renata, como é que a AMS e o CMS podem contribuir na promoção do direito à educação dos estudantes na rede?
Então, a gente, para essa live, a gente estava discutindo um pouco, eu e Renata, sobre isso, né? Porque, assim, a educação, ela está como direito fundamental, né? Ela está na Declaração Universal dos Direitos Humanos. E ela agora foi contemplada pela Organização Mundial de Saúde, desculpa, Organização das Nações Unidas, da qual a Mundial de Saúde faz parte também, como um dos pilares mais importantes, né, como prioridade na Agenda 2030. Né? Então, dentro dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, a gente tem lá a educação como prioridade. Né? E o município do Rio está participando desse processo, tem todo um planejamento, né? E a gente entende que a metodologia do acesso mais seguro e do comportamento mais seguro, que tem o objetivo de fazer com que o profissional que está lá na ponta, que está lá dentro do território, sofrendo ali diariamente junto com o aluno, com o familiar desse aluno, as consequências diretas dessa violência específica do território, a gente entende que a metodologia ela é capaz de causar uma resiliência no profissional, que ele é capaz de conseguir entender e lidar melhor com as questões, com as consequências dessa violência. É importante ressaltar que o nosso trabalho ele está pautado na consequência da violência. A gente não tem pretensão nenhuma de tratar a causa da violência, mas sim a ofertar ajuda humanitária e apoio. Exclusivamente humanitário. Exatamente, é exclusivamente humanitário. Então, para a consequência. Então, entendendo tudo isso, a gente entende que a metodologia é capaz de promover um espaço mais seguro na escola, promover mais tempo de aula, essa escola funcionando plenamente em melhores condições de segurança, para que esse profissional e esse aluno consigam atingir o objetivo final, que é ter educação. Então, a gente entende que seria isso. Né? Eu não sei, Renata. Como o próprio nome diz, né, acesso mais seguro a serviços públicos essenciais. Então, a metodologia e o programa, eles contribuem para que todos, e aí, apesar das dificuldades que a gente sabe, né, as dificuldades e os desafios que são diários, né, para esses profissionais, para toda a comunidade escolar que estão nesses territórios, né, tenham os seus direitos garantidos. Né? Então, o profissional de trabalhar, de acessar o seu local de trabalho, os alunos a terem acesso, né, direito à educação, às aulas, né? E sabemos que em alguns momentos, em alguns dias, esse direito precisa passar por alguns momentos, alguns ajustes e adaptações. Né? Como, por exemplo, nos dias que o atendimento precisa acontecer de forma remota. Né? A gente sabe disso. Então, precisamos buscar diversas estratégias no ensino remoto. Inclusive, a gente passou por... Né? A gente está no fim de uma pandemia. Né? Então, a gente buscou estratégias do ensino remoto. A gente já tinha algumas estratégias antes e a pandemia trouxe essa questão, essa necessidade ainda maior do ensino remoto. E aí, por isso que eu agradeci a professora Krishna, né, e toda a sua equipe, né, pela questão do ensino remoto. Né? Eles têm a gravação das videoaulas todos os dias, quando a gente precisa, né, lançar a mão dessa forma, né, desse atendimento remoto, a nossa equipe compartilha com os profissionais, né, a programação do Rio Educa na TV, relembrando, facilitando ali pelo WhatsApp, né? O Rio Educa em Casa também. E aí a gente tem essa forma, essa modalidade de atendimento, né? E todos nós juntos num só time, né? Porque a gente somos todos da educação. Ricardo está conosco, não é da educação, mas é um parceiro nosso, né? Então a gente une aí os esforços por uma educação pública de qualidade, preventiva e resiliente. Isso aí. É isso. Obrigada.